E a gente começa o Hora do Esporte falando de futsal feminino. Ontem no ginásio Tênis Clube, a Máquina Amarela recebeu as meninas da ADEF, que é o time da Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal, em partida válida pela 4ª rodada da Liga Nacional. O São José começou a partida como 8º colocado, podendo até chegar à vice-liderança na competição. E a ADEF era a lanterna. Solta, Matheus! Em seu 4º jogo pela Liga de Futsal Feminino, o São José queria a vitória para deixar o meio da tabela de classificação e buscar as primeiras colocações do campeonato. Pela frente, as meninas da Máquina Amarela tinham a Associação Desportiva de Futsal de Brasília, última colocada da competição, sem nenhuma vitória. Fazendo valer o mando de quadra, o São José começou em cima e a primeira jogada saiu logo no início, nesse lançamento da Lígia para a Jana, que parou na goleira Susan. A arqueira do time brasiliense, aliás, era destaque com grandes defesas. Mas quem abriu o placar foram as visitantes. Com 5 minutos de jogo, a Laísa aproveitou o rebote da goleira joseense e só empurrou para as redes. O gol parece ter desestabilizado o São José, que passou a sofrer com ataques da ADEF. Nessa cobrança de falta da Letícia Bittar, quase sai o segundo gol do time de Brasília. Enquanto isso, o São José tentava, mas a goleira Susan fechava o gol. Do outro lado, a Camila do São José também se virava como podia para evitar o segundo gol da ADEF. Na volta do intervalo, o São José começou com a mesma pressão da primeira etapa. Nesse chute, a Lígia parou de novo na goleira Susan. No duelo individual, Lígia e Susan, mais uma defesa da goleira. E de tanto insistir, o São José chegou ao empate nesse chute da Romero, faltando 14 minutos para o fim. Mas a igualdade no placar não durou muito. 1 minuto e meio depois, a Alessandra recebeu o passe e chutou no canto, fazendo o segundo da ADEF. Com 8 minutos e meio para o fim, depois dessa jogada esquisita, a arbitragem marcou pênalti para o São José. A Lígia cobrou, mas a goleira reserva Milena defendeu. Restando 7 minutos e meio, a ADEF teve um tiro livre que acertou o travessão do São José. Faltando 6 minutos, o São José foi para o tudo ou nada e colocou a Lígia como goleira linha. Mas era a Susan que estava garantindo o resultado com defesaças como essa. Restando 2 minutos, a Romero foi expulsa após escorregar e bloquear um contra-ataque com a mão. A última chance do São José foi nessa cobrança de escanteio que saiu pela lateral. Com o apito final e o placar de 2-1, a festa das brasilienses na quadra foi completa. A gente vem melhorando o nosso desempenho, né, durante a competição, mas a gente precisava pontuar, a gente precisava vencer, né, que a gente sabe que muda os ares uma vitória. E sim, sabemos que ia ser difícil, foi bem difícil, né? Mas que bom que as meninas entregaram tudo aqui hoje, a gente saiu com resultado positivo. Enquanto a ADEF comemora a primeira vitória na Liga de Futsal Feminino, o São José amarga a segunda derrota na competição. Um resultado que, segundo o técnico Rodrigo Mogi, vai tornar o time mais forte para o decorrer do campeonato. Eu acho que esse é o principal, ter a resiliência, né, de saber digerir essa derrota e continuar trabalhando, pensando no próximo adversário que também é em casa e a gente tem totais condições de ganhar e acredito que a gente vai trabalhar com foco total nesse próximo jogo e poder pontuar aqui dentro de casa. Pois é, Brunão, você esteve lá, a goleira realmente da ADEF acabou fechando o gol ali, mas quando você enfrenta em casa a lanterna, é o momento de você fazer pontos, né? E o São José, se vencesse, poderia até beliscar a vice-liderança e empatar ali com os vice-líderes com 7 pontos. Deu bobeira o São José e também um pouco de azar pela bela atuação da goleira Susan, né? A goleira Susan que foi eleita a melhor em quadra. Merecido, né? Ganhou um troféuzinho lá. E o curioso é que assim, quando a Susan saiu para o pênalti, a outra goleira garantiu também o resultado, né? Então ela defendeu o pênalti. Então, a Milena, goleira. Então o São José esbarrou aí, acho que o São José foi para frente até e o time da ADEF ia nos contra-ataques. Só que no decorrer do jogo, o São José, acho que por isso mesmo,
por estar jogando em casa e jogando contra um time que não tinha vencido ainda no campeonato, o São José começou a fazer muitas faltas. Chegou a uma hora que, no segundo tempo, o São José tinha 7 faltas contra uma feita pelo time de Brasília. Então, o São José acabou, no finalzinho ali, se embananando muito, perdendo muito a cabeça e não conseguiu concluir as jogadas em gol, salvo aí que a Susan realmente fechou o gol. Pois é, não pode desperdiçar. A gente sabe que cada jogo é uma história, a gente sabe que o time que está lá embaixo, ele quer mostrar serviço, ele quer buscar a primeira vitória no caso da ADF, mas pelo que a gente viu ali, o São José produziu, criou oportunidades e aí esbarrou na grande atuação das suas goleiras, né? Como você bem lembrou, foi a goleira reserva que acabou defendendo o pênalti. Isso no futsal é muito comum, né? Às vezes um goleiro entra, um goleiro é mais especialista, ou às vezes o reserva é mais especialista do que o próprio titular para cobranças de pênalti, cobrança ali dos 10 metros, e foi o que aconteceu, houve a troca e a goleira acabou fazendo a defesa a favor da equipe da ADF. Matheus, coloca pra gente aqui a classificação da Liga Nacional de Futsal Feminina. Olha só, o Tabuão é o líder com 9 pontos, Barateiro de Santa Catarina em segundo, o ADT-RB, que é a Associação Desportiva de Telêmaco Borba, no Paraná, aparece na terceira posição, o Stein Cascavel aparece na quarta posição, depois vem Femar e Londrina, Leoas da Serra, São José ali permanece na oitava posição, mas se tivesse vencido, somaria os 7 pontos e estaria aqui na vice-liderança, junto com o Barateiro e o time de Telêmaco Borba. Faz parte, ainda tem bastante jogo para acontecer, tem mais 6 jogos para a equipe do São José, dá para buscar, lembrando que o São José precisa ficar entre os 8 primeiros, que é o que acontece hoje, para poder se classificar para a fase de mata-mata, Brunão. Foi o que o Rodrigo falou, até tem que digerir essa derrota e até o Rodrigo falou que uma coisa interessante, que fazia muito tempo que elas não perdiam, né, falando do Paulista, onde no campeonato na qual as meninas são líderes do campeonato. Aí chegou agora na Liga Nacional, acabou tendo essa derrota aí depois de um bom tempo. Mas digerir essa derrota, ver o que errou, o que acertou, para poder ganhar um próximo jogo. Maravilha, um abraço para as meninas, para a Máquina Amarela, para o Rodrigo Mogi, gente da melhor qualidade, treinador aí do São José Futsal Feminino. Na próxima, vamos ver se o time reage e consegue mais uma boa vitória, tá certo?